Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos evolucionismo e ontologismo. Pelo evolucionismo, estudaremos sobre Charles Darwin, Alfred Wallace, Herbert Spencer. No ontologismo, estudaremos sobre Vincenzo Gilbert, Maine de Biran, Charles Secretan, Leon Burridge e Jules Lequer. Há momentos na história da humanidade que o mundo se clareou de tal maneira que a luz jorrou de uma forma muito ampla para que iluminasse consciências, para que iluminasse corações. Então essa luz, quanta luz, desceu sobre nós, desceu sobre a humanidade e projetou naquelas mentes e corações que estavam prontos a realizar algo de diferente. Assim como essa luz que se projeta sobre nós a todo instante, vem com esse propósito de fazer alguma coisa diferente em todos nós. Então os ambientes ficam cheios de luzes, para que através dessa luz, dessa claridade, a gente possa encontrar um meio referencial de busca de novas apropriações, de novos ideais. Quanta luz descendo sobre nós neste ambiente. Quanta luz desceu naquele século XIX para aqueles que estiveram próprios para a luz. Para aqueles que souberam que a vida é um constante crescer, uma evolução permanente, desde os primeiros momentos do átomo primitivo até a chegada ao arcanjo, o movimento é o da evolução. Quanta luz em tudo isso. Quanta luz, meus amigos, minhas amigas. Por isso nós iniciamos o nosso estudo de hoje com essa voz maviosa da Ana Paula, que é da casa de Frei Fabiano, do Rio de Janeiro, no Meier,
para nos lembrar de que tudo o que nós fazemos deve ser feito enquanto a luz. Porque foi o próprio Mestre que nos disse: caminhe enquanto a luz. Caminhemos, pois. Agradecemos à espiritualidade por mais esse momento de estarmos juntos aqui, programando, realizando mais esse estudo, que hoje nós possamos, ao término dele, estarmos muito felizes por termos participado de mais um momento em que a espiritualidade nos agraciou com várias informações. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que sigamos na luz. Caminhemos na luz enquanto é tempo. Não é isso? Vamos iniciar, então, o nosso estudo de hoje, trazendo para todos nós a importância da gente saber o que é evolucionismo e ontologismo. Esse é o nosso estudo de hoje. A evolução é marca indissolúvel de cada um. Fomos gerados por Deus e não espontaneamente. A ontologia da evolução nos liga à filogenia dos caminhos percorridos. Somos seres ontológicos. Estamos crescendo. Estamos apropriando de grandes valores que estão intrínsecos em nós e criando um caminho para esse crescimento, que a genética chama de filogenia. O caminho percorrido, gravado em nós, gravado no nosso DNA espiritual e também no nosso DNA biológico. O evolucionismo é um termo usado para denotar a teoria da evolução. Seu significado exato mudou ao longo do tempo, à medida que o estudo da evolução progrediu. No século XIX, foi usado para descrever a crença de que os organismos se aprimoram deliberadamente através de mudanças herdadas e progressivas. Está vendo? Houve um momento que as pessoas começaram a pensar nisso. O que é evolução? Nós somos seres criados na concepção para morrer quando o corpo já não tem mais vida? O que é isso? O que nós estamos fazendo, então? Aqui está uma sequência muito famosa, né, do chimpanzé, passando pelas várias fases até o homem. Isso aqui é evolução, evolucionismo. Passando por várias sequências. Né? Mas aqui, olha, nós temos, né, o procônsul chimpanzé, o Australopithecus, o Homo habilis, o Erectus neanderthalensis e o Homo sapiens. Então, isso é que se prega de evolução. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Atualmente, existem teorias que dizem que o homem não evoluiu dessa maneira linear. A evolução dele foi feita como um mosaico. Por exemplo, o mundo, né? Ásia, África, foram esses os primeiros berços. E então, um determinado local da África, um determinado local da Ásia, mais um da África, mais outro da Ásia, assim sucessivamente, criaram-se civilizações primitivas. Em cada civilização dessa, não estou falando já do homem primitivo, não, estou falando de evolução bem primitiva. Então, em cada civilização dessas, dava uma ordem dentro da filogenia do crescimento, tanto físico quanto espiritual. Então, por exemplo, o espírito estava estagiando num determinado tipo aqui na África, daí na outra encarnação ele migra lá para a Ásia ou dentro da própria África, então ele vai adquirindo conhecimentos dentro desses núcleos civilizatórios, núcleos de evolução. A isso eles estão dando o nome de mosaico, evolução por mosaico. É uma proposta interessante. Provavelmente, essa proposta vai suplantar a essa linha linear que nós estamos acostumados com ela. Bem mais interessante. Nós não estamos aqui dizendo que foi assim ou deixou de ser, mas já estamos colocando isso como uma proposta que a ciência está colocando, né?
Bom, vamos pegar agora Rudolf Elkin, filósofo alemão, de 1846 a 1926. Então, já no idealismo, a gente estudou idealismo, lembra? Rudolf Elkin dizia: há necessidade de um mundo espiritual mais elevado, que repousa sobre o ser divino e absoluto. O evolucionismo traça um caminho de entendimento sobre a evolução das espécies, tanto nos reinos anteriores ao homem, quanto a evolução do próprio homem. Isso em contrapartida ao criacionismo. Ou seja, esse senhor, né, do século XIX, ele já dizia que nada foi criado assim por acaso, né? Que Deus pegou um barro, amassou o barro, soprou e saiu o homem. Não, houve um progresso. O que as pessoas não entendem é decodificar a informação metafórica da Bíblia. Então, ele está dizendo, não houve um criacionismo, houve uma evolução. Ou seja, houve uma proposta de evolução. Tá? A questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate no qual a filosofia, a religião e a ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana e, implicitamente, porque somos o único espécime dotado de características que nos diferenciam do restante dos animais. É como se fosse assim, uma conjugação. Eu evoluo, tu evolui, ele evolui, e assim sucessivamente. Olha como é que a Luísa nos diz isso. Olá, você! Eu sou Luísa e quero te convidar para juntos conjugar o verbo evoluir. É mais ou menos assim. Eu evoluo, tu evoluis, ele evolui. Todos evoluímos. E assim, eu cresço, tu cresces, ele cresce e todos nós crescemos. E vamos juntos nessa aventura divina chamada evolução. E sabe onde vamos parar? Vamos parar em Deus, cheios de sabedorias e virtudes. Maneiro, não é? Tchau, nos vemos depois. Interessante, né? Ah, essas crianças. Quem dera que todas dissessem isso também. Quem dera, né? Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, o homem busca respostas para essa questão. No âmbito da teoria criacionista, é a que tem maior aceitação. Ao mesmo tempo, ao contrário do que muitos pensam, as diferentes religiões do mundo elaboraram uma versão própria da teoria criacionista. Vamos pensar isso aqui. O que é uma teoria criacionista? Então, dizia o seguinte: você pega um pano sujo, usado, alguma coisa assim, joga num canto. E, passado um tempo, ali vai gerar animais, bichos que vão ali. Então, achava que o bicho era criado a partir de uma metamorfose, de uma mudança daquele pano sujo que gerava um bicho. Isso era uma teoria muito aceita, muito absurda, mas muito aceita. Porque é claro que um pano sujo vai atrair animais. Né? Há animais que buscam todos, variados tipos de alimentação, de ambientes. Então veja como é que era a teoria criacionista. Era mais ou menos isso. Mas tem uma proposta bíblica. Olha, o cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou céus e terra. Também feito a partir do barro. O homem teria ganhado a vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Outras religiões contemporâneas e antigas formulam outras explicações e alguns chegam a ter pontos de explicação bastante semelhantes. Vamos pensar esse negócio de Deus soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão. Então, veja bem, o que é o Adão na acepção perfeita do entendimento? Adão é quando o espírito ele chega na racionalidade, aquele momento em que ele sai, aquele momento em que ele sai daquele estado de irracionalidade. Aí ele vem para a racionalidade. Percebem? Dentro dessa racionalidade, ele então começa a ver que ele habita um paraíso. Que antes ele não percebia esse paraíso.
Não percebia por quê. Porque não tinha condições de analisar o que estava em derredor dele. Ele vivia no instinto. E quando ele chega na razão, ele começa a observar e lentamente ele vai decodificando. Árvores, montanhas, florestas, rios, lagos, mares. Então isso para ele é um paraíso. Ele mora nesse paraíso, ele não sabia disso. Porque lá no reino animal ele não conseguia entender. Lá no reino animal ele fazia o caminho dele de sobrevida. Mas o reino nominal não, ele já começa a observar. Então surge uma informação para ele: olha, você pode comer das árvores da vida que estão aí, no mundo todo, mas não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você pode se perder neste mundo. Então esse paraíso é seu, desde que você siga essas leis. Percebem a importância desse entendimento? Né? Aí, Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. O que vem a ser isso? Ora, a respiração humana ela é tão dinâmica, ela é tão poderosa, que ela faz o homem ser homem. Então é preciso ele apropriar dos valores, né, da respiração, trabalhar o aparelho dele respiratório, o sistema respiratório dele, para que ele possa realmente evoluir enquanto homem. Por quê? Porque a natureza física é outra, a natureza espiritual é outra, a captação de oxigênio é outra. Então é preciso uma adaptação, um crescimento, uma evolução do sistema respiratório para que ele possa entender a vida. Então por isso que Deus soprou nas narinas dele. E, gradativamente, isso vai aumentando a possibilidade de entendimento. Mesmo que outras civilizações parelhas, a civilização hebraica também tivessem dito isso. Mas aos poucos eles foram criando umas outras interpretações. Eu digo para você, essas interpretações, elas são muito de povos que ainda não atingiram um nível de entendimento, porque as grandes escolas das grandes civilizações sabiam disso. Mas como é que ela ia dizer essas coisas para aquele homem recém-saído da irracionalidade? Então, para eles, era uma metáfora, era uma lenda, era um mito, que eles tinham que decodificar mais tarde. É o que nós estamos fazendo hoje. Na nossa atualidade, os cientistas estão fazendo essa decodificação, a vida, o mundo, o aparelhamento humano como um todo, está fazendo essa identificação. Né? Estudiosos e pesquisadores tentam entender a questão do evolucionismo e do criacionismo. Segundo eles, sendo um tema polêmico e inacabado, a origem do homem ainda será uma delicada questão capaz de se desdobrar em outros debates. Desta forma, cabe a cada um julgar e adotar, por meio de critérios pessoais, a corrente explicativa que lhe parece mais plausível. Ou seja, a ciência ela tem essa possibilidade. Então, você acredita no criacionismo? Você acredita no evolucionismo? É você quem sabe. É você que vai definir. Porque a vida, minha gente, é uma proposta de crescimento. É uma proposta de apreensão de valores. Quando a gente não entra nessas propostas da vida, a gente cai nos erros, como dizem, nos pecados, que é um desvio das leis de Deus. Então é preciso analisar bem tudo que chegar à nossa frente, para não entrarmos nessas ideologias, muitas vezes perversas, que vêm com uma capa tão bonita, capa de ouro, capa dourada, mas que no fundo quer nos aprisionar. Continuando. Com certeza que aqueles que elaboraram o texto bíblico deveriam escrever por metáforas, uma vez que a maioria das pessoas não entenderiam o que hoje podemos entender dentro da lógica científica da evolução, como foi muito bem estudado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, Psicografia do Chico Xavier. Como nós dissemos, a Bíblia foi escrita com muitas metáforas. Se não souber decodificar, vai cair em erro de entendimento. Então, quando nós temos um livro igual Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ora,
que acontece? O homem já não está abrindo esse diálogo com o mundo espiritual, o homem da Terra, o homem físico, o homem que vive no corpo físico, já não está abrindo um diálogo com o mundo espiritual desde que a doutrina foi codificada? Nós, no Espiritismo, estamos fazendo isso através das nossas reuniões mediúnicas, através dos nossos estudos de mediunidade? Sim, estamos. Ora, se nós já estamos com essa possibilidade, então é preciso que a gente comece a usar as propostas vindas do mundo espiritual, porque elas trazem um ponto mais de realidade. É claro que os espíritos não vão dizer tudo, porque também depende das nossas pesquisas, depende dos nossos avanços, principalmente das nossas aceitações. Então, eles nos dão uma referência, como André Luiz deu no livro Evolução em Dois Mundos. Agora, nós é que vamos caminhar nessa referência ou não. Eu quero isso? Não, não quero. Então, eu não vou caminhar nisso. Até o momento em que eu entro num labirinto e, para sair dele, eu tenho que ter essa noção. Nós temos um estudo aqui no YouTube do Evolução em Dois Mundos. Nós fizemos vários vídeos, 28 vídeos, estudando o Evolução em Dois Mundos. Se você ainda não viu e quiser ver, está bem aqui no YouTube. Ou então você mesmo pega o livro, você estuda, ou veja outros companheiros e companheiras que fizeram os estudos para você tirar sua conclusão. Mas é necessário que tire conclusões acertadas, lógicas. Okay? Continuando, as ideias evolucionistas partem do princípio de que os seres do universo aparecem em conexão recíproca e as formas de vida apresentam-se em continuidade e desenvolvimento. Então, tudo está em continuidade, tudo está em desenvolvendo. Percebem isso? Percebe a tua continuidade? Percebe a minha continuidade? Então, se nós chegamos onde chegamos, você no seu posto e eu no meu, é porque nós fizemos esse desenvolvimento. Nós estamos vivendo no universo da evolução, e o universo conspira para que a nossa evolução aconteça. Isso é evolucionismo. Isso é evolucionismo. O método que Charles Darwin usou para explicar as origens da natureza, vamos começar de novo. O método que Charles Darwin usou para explicar a origem das naturezas orgânicas do homem foi aplicado para explicar a natureza espiritual do homem em todas as suas manifestações, como linguagem, religião e vida social. É quando a gente começa a analisar a antropologia. Como é que o homem saiu? Tem um autor de um livro chamado Histórias das Civilizações, esqueci o nome dele agora, ele diz assim, o que fez o homem? Então ele responde o próprio homem. Então o homem se fez homem nas suas manifestações, como linguagem, religião, vida social. E foi evoluindo nisso. Então a linguagem do princípio era uma linguagem bem diferente da nossa hoje, mais elaborada. A nossa religião do princípio, hoje, para quem professa a religião, é bem diferente, e a vida social também. Então isso foi uma evolução dos tempos, uma busca de novos caminhos. A palavra evoluir vem do latim evolutione, que significa desenvolvimento progressivo, seja de uma ideia, de um acontecimento, de uma ação, etc. Em biologia, evolução se refere a uma teoria que admite a transformação progressiva das espécies. Está vendo como é que vai tudo sendo explicado? Então, não é aquele caso que eu nasci aqui na concepção, lá na minha mãe, vivi um tempo e vou morrer aqui. Então, não tem evolução. Tem um estar dentro de um pequeno período. Então, não adiantou viver isso aqui. Eu vivi, acabou. Não existe mais. Não, evolução ao contrário. Eu vim muito antes da minha mãe, passei pelo processo, né, de renascimento, estou indo na vida e vou além da morte. Não tem morte. Tem evolução constante, permanente. Evolução como transformação progressiva de todas as espécies, inclusive a humana. No Espiritismo, se estuda
a evolução como consequência normal do aprimorar pela apropriação da inteligência. Né? Então, você estuda no Espiritismo isso. Você evolui através do seu aprimoramento constante na ética, na moral, no caráter, enfim, nos pensamentos, sentimentos, e você vai apropriando mais inteligência. Porque a inteligência é a experiência do ato e a apreensão do ato experimentado. Isso é inteligência. Então, gera inteligência. Eu não sei como bota um avião no ar. Aí eu faço um curso lá de um tanto tempo e um dia eu consigo colocar o avião no ar. O que eu fiz? Eu vivi uma experiência de estudar, de treinar e fazer aquela nave entrar lá na posição que ela pode, que é voar. Aí o que eu faço? Eu aprendi experiência. Então agora eu faço isso com naturalidade, que antes para mim não era possível. Então eu fiz isso pela apropriação. Tá? Nos reinos mineral, vegetal e animal, essa evolução se dá por instinto, que, segundo Allan Kardec, é uma inteligência rudimentar. À medida que a centelha divina vai alçando novos patamares na hierarquia evolucionista, suas percepções aumentam ao ponto de culminarem no homem e deixem para os espíritos superiores. Vejam a sequência, sem solução de continuidade. Tudo evolui. E quando você chega no homem, você tem ciclos. Então você pode errar, porque faz parte do livre-arbítrio. Só que, quando você erra muito, o determinismo chega para te botar no ponto de novo da sua evolução. É isso que nós estamos vivendo. É isso que está acontecendo com todos nós. Eu vou pedir a Lília para falar um pouquinho para nós sobre evolucionismo. Preste atenção no que ela tem a nos dizer. Falar sobre evolucionismo é o mesmo que falar sobre caminhos. Sempre percorremos caminhos na busca de Deus. Sempre foi e será assim. Os grandes pensadores tentaram entender o mecanismo dessa busca ao insondável. Deus nos aguarda a todos e nos sustenta enquanto nos aguarda. Precisamos entender isto e despertarmos para Ele. Cada dia, cada momento nos traz a certeza de que Deus atua em nós e fora de nós. O outro pode ser o meu refúgio apenas porque Deus também se encontra dentro dele. Então, eu busco nele o Deus que está em mim. Façamos entender nossos direitos de herdeiros do Pai e vamos com alegria, harmonia e destemor, sem queixumes ou rebeldias. Isso não nos leva a nada, a não ser recomeçarmos de onde nos rebelamos. Evoluir passa a ser um voo sublime, quando sublimamos em nós as ideias de sermos iguais, buscando a fraternidade dentro da igualdade universal de sermos filhos de Deus. Aí encontraremos a serenidade, base da paz, base da felicidade. Vamos evoluir conscientes? Entenderam? Obrigado, Lília. Muito obrigado pela sua contribuição. Deus te abençoe. Charles Robert Darwin, né? Ele é de 12 de fevereiro de 1809. Ele nasceu em Shrewsbury, né? No dia 19 de junho de 1882 e desencarnou em Paris com 73 anos. Né? Foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre a evolução das ciências biológicas. Ele estabeleceu a ideia que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum, argumento agora amplamente aceito e considerado como conceito fundamental no meio científico. Nós vimos aquela lista, né, do chimpanzé ao Homo sapiens, e agora a gente já estuda isso meio que mosaico, né, que essa evolução não foi assim mesmo, ela teve várias sequências e evoluiu em vários lugares, né? Essa mônada foi visitando várias áreas, várias possibilidades de evoluir, porque aí entra ambiente, né? Aí entra dificuldades ou facilidades que fez a mente ir evoluindo. Isso é muito importante. Gosto muito dessa ideia, mas é claro,
Ninguém aqui bate martelo, porque isso está em estudo ainda. Charles Robert Darwin, né? De novo, vamos falar sobre ele, no seu livro de 1859, A Origem das Espécies, causou espanto na sociedade e comunidade científica da época, mas conseguiu grande aceitação nas décadas seguintes, superando a rejeição que os cientistas tinham pela transmutação das espécies. Sua aceitação quase universal, entretanto, não foi atingida até a emergência da síntese evolutiva moderna entre as décadas de 1970 até 1950, quando um grande consenso consolidou a seleção natural como um mecanismo básico da evolução. A teoria de Darwin é considerada um mecanismo unificador para explicar a vida e a diversidade na Terra. Vocês observam, 1859 até 1950, você tem aí quase que 90. Você tem 90 anos, mais ou menos, um pouco parecido com isso. Quanto tempo isso demorou para que a comunidade científica visse a lógica que Darwin tinha colocado lá em 1859? Percebe como uma grande ideia, muitas vezes, ela não é aceita de pronto? Por isso que nós, os espíritas, nós não laçamos ninguém para vir ao centro espírita, porque tem que ter um tempo de maturação. Nós convidamos, abrimos as portas, e se você chega e você quiser entender, você entenderá. Você vai começar lendo o livro dos Espíritos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, e por aí vai, e de repente você está entendendo qual é. Porque tem que ter um tempo de maturação para você também. E aqui a história mostrou isso. Charles Darwin demorou mais de 90 anos para provar que a teoria dele estava dentro da sequência lógica do evoluir. Né? Continuando, né? Ele disse o seguinte: o desenho complexo surge naturalmente, sem a necessidade de postular um desenhista. Isso é fantástico. Olha, o desenho da evolução ele é natural. Ele surge com naturalidade. Você vê isso nas espécies animais, vegetais, animais, né? E ele vai fazendo com naturalidade. Não tem ninguém desenhando como é que a mônada tem que transitar nessa evolução. Ela vai surgindo, isso vai surgindo. E quando chega no homem, é a mesma coisa. O desenho vai acontecendo sem nenhum desenhista estar presente. Por quê? Porque existe aí um negócio chamado individualidade. A individualidade no ambiente. E dependendo do ambiente, da individualidade, ele faz isso muito mais rápido. Então, não tem um desenhista para falar, não, você vai ter que ficar aqui X tempo. Não. A individualidade, ela aproveita e apropria as possibilidades ambientais e aí ela progride mais rápido. Como nós podemos fazer hoje. Qual o ambiente que nós estamos? No ambiente que você se encontra, você pode apropriar dessa evolução mais rapidamente? Se não é propício, muda teu ambiente. Faça com que ele seja propício a você. Por isso você é inteligente. Por isso você diferencia dos animais irracionais, que tem que seguir um pouco essa norma. Mas também eles não precisam de um desenhista, porque a evolução do reino animal ainda é uma incógnita. Ainda nós não temos o conhecimento exato de como ela se faz, mas que se faz de uma forma exuberante, isso nós sabemos. Quando que nós vamos saber disso? Quando quisermos. Quando estabelecermos mais diretamente esse contato com o mundo espiritual. Quem pode nos dizer isso no seu mundo espiritual? Por que a gente não busca, então, esse entendimento desde agora com o mundo espiritual para sermos pessoas capazes de decodificar a evolução no reino animal? Se faz por uma alma-grupo, um centro núcleo com vários raios, cada raio desse é um ponto, é um animal dessa espécie. Quando ele desencarna, ele retorna, o raio retorna ao núcleo, traz a experiência da vivência daquele animal, depois volta de novo esse raio, sempre o animal da mesma espécie, se é gato é sempre gato, se é cão é sempre cão,
e se é cavalo, é sempre cavalo, e assim sucessivamente. Será que é assim? É uma proposta. Tem lógica? Tem. Mas é assim, não sabemos. Porque nós ainda não estabelecemos com o mundo espiritual essa relação mais estreita, sabe? Mais profunda. No dia que fizermos isso, com certeza nós entenderemos com muito mais grandeza tudo. Ele diz também, olha, se demonstrasse que qualquer órgão complexo não pudesse ter sido possivelmente formado por modificações numerosas, sucessivas e sutis, minha teoria cairia por terra por absoluto. Só que André Luiz já disse para ele que sim, foi desse jeito. E outros estudiosos aí também da evolução, né, com certeza, sabem disso. Há tantos estudiosos, seguidores dessa teoria do evolucionismo, buscando sempre um entendimento e buscando sempre aprimorar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Só que o homem comum não se preocupa de saber isso. O homem comum, minha gente, se preocupa do que ele vai comer agora, o que ele vai beber, o que ele vai vestir, para onde ele vai, qual a festa da final de semana, e vai chegar, hoje é segunda-feira, nossa, até chegar sexta, né? E sexta, sextou, e vamos que vamos. Ele quer isso. Aí ele vai para a faculdade. Chega lá na faculdade, ele tem um excelente mestre, uma excelente mestra, que está ali lutando para explicar isso para ele. Ele está olhando o relógio, quantas horas? Né? Pega o celular, faz lá as suas... Minha gente, não dá. Nós seremos sempre cegos, surdos, mudos para as realidades. Espiritismo é a mostra para nós do que nós podemos apreender atualmente. Então, se eu ficar cego, surdo e mudo para o espiritismo, não adianta eu estar lá no centro espírita. Olhando a hora que foi embora, vendo que dia que eu vou voltar, se eu vou poder voltar, se não vou. Não posso fazer isso. Não, o espiritismo é diferente. Ele é a minha própria redenção, a minha própria salvação, pelo entendimento das leis de Deus. Continuando, nós temos agora uma pessoa extraordinária, né? Alfred Russel Wallace. Essa pessoa é interessante. Ele tem coisas, sabe, que eu admiro muito no Wallace. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Ele é de janeiro de 1823, país de Gales, a 7 de novembro de 1913, em Bronstorne. Ele desencarna com 90 anos. Né? Em fevereiro de 1858, durante uma jornada de pesquisa nas Ilhas Molucas, da Indonésia, Wallace escreveu um ensaio no qual praticamente definia as bases da teoria da evolução e enviou a Charles Darwin, com quem mantinha correspondência, pedindo ao colega uma avaliação do mérito de sua teoria. Darwin, ao se dar conta de que o manuscrito de Wallace apresentava uma teoria praticamente idêntica à sua, aquela em que vinha trabalhando com grande sigilo, e ao longo dos 20 anos, escreveu ao amigo Charles Lyell: toda a minha originalidade será esmagada. Vamos fazer aqui um pensamento. Vê se você consegue aceitar esse pensamento. E também ver se a minha lógica atinge você. Então vieram os dois, Charles e Wallace. Charles, plano A, Wallace, plano B. Se o Charles falhasse, o Wallace estava ali. Era a proposta da espiritualidade. Precisava acontecer o entendimento da origem das espécies. Wallace, então, viu que o Darwin não estava publicando. Então, o que ele faz? Ele faz um manuscrito e manda para o Charles Darwin, como dizer para ele, olha, se você não publicar, eu publico. Você que é o plano A. Você que é a pessoa que foi determinada para fazer isso. Mas se você não fizer, eu vou fazer. Tem que ser feito. Olha, gente, a integridade ética, moral e de caráter deste homem. Quantas pessoas aprimoram-se, apropriam-se de ideias alheias e põem como suas. Wallace não. A ideia é sua, Darwin. O trabalho é seu, amigo. Faça-o. Eu só vou fazer se você não fizer.
Gente, guarde isso com vocês. Guarde isso. Sabia que o Wallace encontrou o Espiritismo? Não é porque ele encontrou o Espiritismo que ele fez isso. Ele já era assim. Mas o Espiritismo encaixou perfeitamente nas buscas dele. Entende quando eu falei para vocês que o Espiritismo é uma questão de você entender o postulado e se identificar com o postulado? Não é? Então, isso é extraordinário dentro dos nossos estudos. Né? Dentro da nossa proposta de estudo, isto é absurdamente maravilhoso. Aí, na continuidade deste assunto, para evitar que isso acontecesse, né? Que o Wallace publicasse ou esmagasse a teoria de Darwin, Lyell e o botânico Joseph Dalton Hooke, também amigo de Darwin, com grande influência no meio científico, propuseram que os trabalhos fossem apresentados simultaneamente. Ao Linneu, né, a Sociedade de Londres, o mais importante centro de estudos de história natural da Grã-Bretanha. Isso aconteceu no dia 1º de julho de 1858. Em seguida, Darwin decidiu terminar e expor rapidamente a sua teoria, a origem das espécies, que foi publicada no ano seguinte. Ali, naquele momento, Darwin e Wallace juntos, Wallace poderia dizer assim, não, peraí, eu também fiz. Você publica uma parte, eu publico outra. Não, Wallace não queria isso. Ele queria o crescimento da humanidade, o entendimento da humanidade, fosse por ele ou fosse por outra pessoa. Isso são espíritos superiores. Isso são espíritos superiores. Essa relação Darwin-Wallace, minha gente, ela é para a gente analisar muito, né? Então, Wallace foi o primeiro a propor a distribuição geográfica das espécies, ou seja, ele fez essa proposta, né? Como é que essas espécies se colocam no mundo. E, como tal, é considerado um dos precursores da ecologia e da biogeografia, por vezes chamado pai da biogeografia. Este era o plano A, de ser o pai da biogeografia. Enquanto isso, ele era o plano B do Wallace. Desculpa, do Charles Darwin. Percebe? Quando você sabe onde você está, quem você é, o que você pode, e o respeito que você tem que ter pela proposta assumida no mundo espiritual. Então, você está no centro espírita, você digamos, o diretor lá, e tem a mesma proposta do presidente, você está querendo ganhar o lugar do presidente, guarde o seu tempo, que você vai ser também importante onde você está. Foi isso que o Wallace mostrou para todos nós. Em muitos relatos da história, da teoria da evolução, Wallace é relegado ao papel de simples estímulo para a teoria do próprio Darwin. Na realidade, Wallace desenvolveu suas próprias concepções distintas sobre a evolução, concepções essas que divergiam de Darwin, e era considerado por muitos, especialmente pelo próprio Darwin, como um pensador de primeira grandeza sobre a teoria da evolução, no seu tempo e cujas ideias não podiam ser ignoradas. Vejam vocês, o reconhecimento de Charles Darwin para Wallace. Eles deviam de ser amigos muito grandes lá no mundo espiritual e reencarnaram juntos. Assim como você deve ter um amigo que reencarnou junto com você, para que vocês pudessem realizar algo muito importante. Então, respeite o teu amigo. Se ele, por acaso, ou se compete a ele, por acaso, ser o criador de tal situação, ou aquele que faz a proposta de tal situação. O Wallace precisa ser mais estudado, mais conhecido. Vamos ver o que a Aline tem a nos dizer sobre ele. Wallace tornou a seguir um espiritista e mais tarde argumentou que a seleção natural não poderia justificar o gênio matemático, artístico ou musical, nem contemplações metafísicas, a razão ou o humor, e que algo no invisível universo do espírito tinha intercedido pelo menos 3 vezes na história.
a criação da vida a partir da matéria inorgânica. 2. A introdução da consciência nos animais superiores. 3. A geração dessas faculdades acima mencionadas no espírito humano. 4. Ele também acreditava que a razão de ser do universo era o desenvolvimento do espírito humano. Essas concepções muito perturbaram Darwin ao longo da sua vida, argumentando ele que apelos espirituais eram desnecessários e que a seleção sexual podia facilmente explicar esses fenômenos aparentemente não adaptativos. Wallace continuou firme em seus estudos espíritas e, em 1865, investigou os fenômenos das mesas girantes ainda tão em voga na Europa. A mediunidade de Mr. Marshall, de Mr. Cup e outras, afirmando mais tarde que as comunicações com espíritos são inteiramente comprovadas tão bem como qualquer fato que é comprovado em outras ciências. Bom, continuando ainda no evolucionismo, vamos agora para Spencer, Herbert Spencer. Ele é de 27 de abril de 1820, nasceu em Derby, em 8 de dezembro de 1903 em Brighton, ele foi embora, desencarnou. Foi um filósofo, biólogo e antropólogo inglês, bem como um dos representantes do liberalismo clássico. Spencer foi um profundo admirador da obra de Charles Darwin. É dele a expressão sobrevivência do mais apto. Em sua obra, procurou aplicar as leis da evolução a todos os níveis da atividade humana. O filósofo aplicou à sociologia ideias que retirou das ciências naturais, criando um sistema de pensamento muito influente a seu tempo. Suas conclusões o levaram a defender a primazia do indivíduo perante a sociedade e o Estado, e a natureza como fonte da verdade, incluindo a verdade moral. Por isso que ele é muito citado, né? O Herculano Pires cita muito Spencer. Porque ele trabalhou essa lei da evolução, mas em todos os níveis da atividade humana. Também na sociologia, nas ciências naturais, no pensamento, nas conclusões. Então, o que ele conclui? Né? A natureza é uma fonte de verdade. Então, quando eu começo a analisar a natureza, busco entender o que é a natureza, como ela funciona, isso pode incluir para a minha textura final da verdade moral. Eu vejo como uma flor comporta, eu vejo como um animal comporta, e eu vou vendo que aquilo tudo segue uma estrutura de respeito à ecologia, de respeito a divindades que estão ali. Então, eu crio, né, uma verdade moral para mim. Agora eu vou falar um pouco sobre ontologismo. Entenderam o evolucionismo? Você tem dúvidas? Então, meu amigo, pesquisa, estuda, para que você possa entender. Se você tem dúvida, minha amiga, faça o mesmo. Estuda. É o que eu digo para você. Faça comparações, busque a lógica, busque os degraus da lógica para você chegar lá. Ontologismo é qualquer doutrina que privilegia na elucidação dos problemas filosóficos o ponto de vista ontológico que se caracteriza pela compreensão do ser em seu destino, do ser em seu sentido mais geral e abrangente. Ou seja, eu sou um ser ontológico. Por quê? Porque eu existo. Eu existo nesse momento como existi no passado e como existirei no futuro. Então, eu sou um ser atual, um ser que viverá um futuro e um ser que viveu aquele passado. Esse futuro, esse presente e esse passado se alternam o tempo todo. Porque daqui a 5 minutos já é passado e já é futuro também. E assim sucessivamente. Então, nós transitamos aí. Enquanto nós transitamos aí, nós nos apropriamos de algo. Este algo passa a ser a nossa representação. Por isso somos seres ontológicos, seres com representação. Percebem? Afirma que o supremo conhecimento consiste em uma compreensão direta e intuitiva de que o ente divino não é gerado por uma intenção humana,
mas pela vontade da própria divindade. Ou seja, você parte de Deus, né, que é a divindade suprema, e vai evoluindo, vai crescendo, vai se formando, vai se formatando, vai se tornando um ser ontológico, porque é um ser com experiências, e assim sucessivamente. Então você sai simples e ignorante e vai aumentando seu potencial até chegar a ser sábio e virtuoso. Aí você se torna uma pessoa de história, uma pessoa que compôs a sua história, que se fez dentro da história que você viveu, que apreendeu a tua vivência e se tornou inteligente. E na inteligência você se construiu como ser moral. Entenderam a sequência? Isso nós temos que buscar para os nossos entendimentos. Aí está o Vincenzo Guibert, ele foi de 1801, abril de 1801, nasceu em Turim, e foi a 26 de outubro de 1852 em Paris, quando ele desencarnou com 51 anos. Então ele foi um italiano clérigo, filósofo e político. O pensamento dele é bem complexo. Vamos lá. O método é para ele um instrumento sintético, subjetivo e psicológico. O método de quê? O método da vida. O método de se realizar na vida. Então é um instrumento. Isso que é subjetivo ao mesmo tempo psicológico. Por quê? Porque eu não conheço direito esse método. Mas à medida que eu vou trabalhando, transitando nesse método subjetivo, eu vou me formando enquanto um ser psicológico. Então, por exemplo, eu entro numa sala de aula que eu não sei o que vai ser dado lá. Então, mas tem um método, eu vou para esse método. Chegando lá, vem a informação, que a princípio para mim é subjetiva, porque eu não tenho esse concreto da informação que está passando lá, mas eu transformo aquilo para o meu psicológico e aumento o meu teor psicológico. Ele reconstrói, como declara a ontologia, e começa com a fórmula ideal, o ser existente. Então, aí eu estou naquela sala, eu sou um ser existente naquela sala. Deus é o único ser. Todas as outras coisas são meramente existências. Tudo existe a partir de Deus. Deus é a origem de todo conhecimento humano, pensamento, que é um, e por assim dizer, idêntico ao próprio Deus, porque tudo parte de Deus. Quando o homem complica um pouco essa divindade que está esparsa, né? Onipresente, onipotente, ele se dá mal. Ele tem problemas seríssimos, de enfermidades, muitas vezes graves, desencarnes dolorosos, muitas vezes tem que ficar em situações muito difíceis no mundo espiritual. Por quê? Porque ele feriu isso aí. Feriu essa onipotência, essa onipresença. Então ele não pode continuar ferindo. Então ele tem que levar o baque das suas escolhas negativas para ele se aprimorar, para ele crescer, para ele voltar para aquele lugar de origem dele, que é existir em Deus. Ele é visto diretamente, intuído pela razão, sou homem, né? Mas para ser útil, deve ser refletido, e isso por meio de uma linguagem. O inconsciente é uma linguagem. Então, nós podemos fazer esse trânsito do inconsciente ao consciente, porque o consciente busca a verdade. Enquanto ele busca a verdade, ele manda para o inconsciente, que pode mudar a linguagem do inconsciente. Então, por exemplo, eu aceitava uma determinada coisa até ontem. Mas ontem, eu fui a um determinado lugar, uma reunião, enfim, e me ensinaram diferente. Então, eu captei uma verdade diferente. Aí eu mando para o inconsciente. Olha, inconsciente, na verdade, a coisa é diferente. Aí o inconsciente tabula aquilo, muda a linguagem e muda o ser. É isso que ele está dizendo, por intermédio da razão, do conhecimento. Então, o conhecimento do ser e das existências concretas, não abstrato, porque na medida em que eu aprendo aquilo, deixa de ser abstrato, para ser concreto. E de suas relações mútuas é necessário como início da filosofia. Ou seja, só aí que eu posso entender, então, o que eu vivi. Isso você faz todo dia, toda hora. Toda hora você faz isso. Você pega um abstrato e transforma em concreto, pela experiência vivida. Né? Amplia tudo isso. E quanto mais você amplia esse conhecimento, mais possibilidade você tem de entender que você vive em Deus. Só assim nós vamos entender isso. Eu, às vezes, fico pensando, né, que tem pessoas que reclamam de um estudo que ficou muito longo. Ô, meu irmão, minha irmã,
Nós só estamos começando. Nós só estamos começando. Longo vai ser quando nós chegarmos em um determinado momento da nossa evolução e um espírito disser para nós assim, olha, você vai ter que fazer esse trabalho assim, assim, e aí você vai ter que fazer um treinamento, uma coisa e tal, e você vai ficar 250 anos estudando, e depois você vai viver 1 milhão de anos trabalhando aquilo. Aí você vai achar que tá bom. Eu vou amar 250 anos estudando? Oh, quem dera que eu tivesse esse tempo. Agora vem o Moine de Biran, né, que nós já falamos sobre ele, né? Ele é de 29 de novembro de 1766, Bergerac, na França, e desencarnou com 57 anos também em Paris, aliás, em Paris, né, também na França, em 1824. Então, foi um filósofo francês. Seus esforços foram para constituir o que seria uma antropologia filosófica. A distinção entre vida animal, vida humana e vida espiritual. O que é isso? Como é que nós vamos trabalhar isso? Seu pensamento manifestou uma evolução através de etapas que podem ser caracterizadas como verdadeiras conversões ao platonismo e ao cristianismo. Essa busca do platonismo e do cristianismo, quando real, né, ela sempre busca as origens da formação do conhecimento ocidental. O problema é que muita gente confundiu isso. Né? Então, por isso que muitas pessoas se perderam nesse caminho aí. Porque podia ser tudo muito tranquilo. Nós tínhamos a filosofia grega, nós tínhamos a filosofia oriental, nós tínhamos a filosofia da Pérsia, nós tínhamos o cristianismo, que é o centro de tudo, e a gente demandou disso. Lembra quando falamos do sagrado e do profano? A gente profanou isso. Foi iniciador da reação espiritualista que marcou a filosofia francesa no começo do século XX. Sua vida, seus desenganos, sucessos, suas posições filosóficas estão presentes em Diário Íntimo, considerada uma das suas melhores obras, e cuja edição definitiva somente apareceu em 1927, ou seja, quase um século depois da sua morte. É aquilo que a gente fala. Muitas vezes o escritor ele não é para aquele tempo, mas ele prepara o caminho para o tempo que virá. Então, se você não gosta de uma coisa hoje, de um estudo hoje, não malbarate isso. Por quê? Num momento desse qualquer, você vai amar esse estudo. Só pensa assim, depois eu estudo isso, porque agora eu estou empenhado num outro conhecimento. Mas não deixa sua mente vazia, não, tá? A espiritualidade sempre diz isso. Quando você vence uma etapa, pega logo a outra. A sua mente não pode ficar em repouso ou em devaneios. Melhor em devaneios, né? Porque você pode pegar uma linha cruzada aí e se perder. Muito embora sendo muito inteligente, muito capaz. Continuando, agora nós vamos ter o Charles Secretan, que é muito interessante. A filosofia dele é muito interessante, muito bonita, né? Ele é de janeiro de 1815, de Lausanne, e 20 de janeiro de 1895. Né? Ele viveu 80 anos, nasceu e desencarnou no mesmo lugar. Foi um pensador suíço que se inscreve no universo filosófico da França, onde foi muito seguido. Deus é liberdade absoluta, causa de si mesmo, é criação. Olha só. Deus é causa de si mesmo. Mas como é que é isso? Não queira saber. Kardec pergunta isso para os espíritos. Eles dizem assim, falta ao homem um sentido. Ou seja, um sentido do entendimento disso. Nós ainda não temos esse sentido. Mas não precisamos ter por agora, porque seria uma informação tão gigantesca que a gente se perderia nela. Então, Deus é liberdade absoluta, causa de si mesmo, criação. Deus não é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Está aí. Produz como atividade, como vida e como um ato de liberdade, cria seres livres. Enquanto que a liberdade do homem fundamenta-se na liberdade absoluta de Deus. Eu sou livre
de verdade quando a minha liberdade estiver em Deus. Caso contrário, eu não terei essa liberdade toda como eu acho que tenho. Percebe? Mediante esse princípio de liberdade, o espírito é lei para si mesmo e, por isso, pode experimentar a queda ou pecado original. Ou seja, mesmo eu tendo que viver nessa liberdade de Deus, mas como eu sou livre para pedir, para pensar, para buscar, para bater, eu posso cair. Eu posso ir, pedir coisa errada, buscar coisa errada, bater em porta errada. Mas aí tem aquela coisa linda, né? Tem a oportunidade de voltar à lei divina mediante a redenção e a imortalidade. Gente, esse moço aí falou o que o Espiritismo diz. E ele foi contemporâneo de Kardec. Será que ele encontrou o Espiritismo? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Agora eu não sei dizer. Mas olha que bonito que é isso. Como é que ele conceitua, né? Deus é liberdade absoluta, causa de si mesmo, criação. Produz a vida como atividade. Produz-se como atividade. Como vida, como ato de liberdade, cria seres livres. Então, a liberdade do homem fundamenta-se na liberdade absoluta de Deus. Lembra da fruta da árvore da vida? Lá da Bíblia? Então, eu tenho essa liberdade em Deus, eu estou no paraíso, eu moro no universo, eu moro na casa de Deus, eu sou livre para Deus. Só que eu também tenho a minha liberdade enquanto ser criado por Ele, que Ele me deu. Aí eu posso errar, posso cair em erros, né? Sofrer pelos erros, que isso é doloroso, né? Demora, perde tempo, mas aí eu tenho chance de voltar por aquilo que Kardec coloca, né? Arrependimento, expiação e a reparação do erro que você fez. Tá? Octave Hamelin, 22 de julho de 1856, nasceu em Montpellier, 11 de setembro de 1907, em Prades, nos Pirineus Orientais, com 51 anos. Ele foi um filósofo francês, lecionou como professor na Universidade de Bordeaux e na Universidade de Sorbonne, nesses tempos aí que não se sabe quando e quando, né? Hamelin era amigo íntimo do sociólogo Émile Durkheim, com quem compartilhava o interesse pelo filósofo francês Charles Renouvier, que a gente já estudou ele. Considera a filosofia mais um problema de síntese do que de análise. Porque quanto mais você ficar analisando, e você não chega a síntese nenhuma, não vai ser bom, você vai perder seu tempo. Opondo-se ao materialismo e ao panteísmo, concebe um sistema imanentista e idealista. Pois nada existe fora do espírito. A realidade suprema é a realidade de pensamento. Deus é o fundamento do universo e da qual derivam todas as coisas. Na verdade, o que está fora de nós é só para estimular o crescimento interno. Nós moramos em nós. Então, eu não moro na cidade X, eu moro em mim. E eu estou inserido no contexto do universo. Eu estou aprendendo a crescer com o universo, como o universo me propõe. Como o universo como estímulo. Então, isso é síntese. Agora, como é que eu vou analisar isso? Né? O universo é simples e complexo ao mesmo tempo. Simples na colocação dele de me fazer crescer, e complexo porque eu tenho que fazer esse crescimento continuamente. Complexo porque eu tenho que determinar situações, eu tenho que transformar abstrato em concreto, eu tenho que apreender experiências, viver experiências, expandir inteligência, enfim, isso é complexidade. Mas eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus e Ele nos quer plenos de volta para Ele com uma individualidade expandida. Aquilo como Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um. Continuando, nós temos agora Leon Bruchevig, ele é de 10 de novembro de 1869 a 18 de janeiro de 1944, né? Nasceu em Paris e desencarna em Aulesbain com 74 anos. Não sei se eu pronunciei certo, desculpa. Foi um idealista francês que filosofava. Definiu a filosofia como a autorreflexão metódica da mente e deu um papel central ao julgamento. Afirmava que o espírito cria, aos poucos, seus objetos e, com isso, elaborou sua teoria da relatividade generalizada que reduz o universo a um sistema de relações.
Nós estamos morando nesse universo. E nessas relações com o outro e com as coisas, com os objetos, e com o que nos apresenta, a gente está crescendo. O homem pode, no entanto, chegar à consciência intelectual, né? Mas ele tem que negar o egoísmo e o orgulho, que é o apego ao eu psicológico, que é essa persona, essa coisa que trava a gente, essa chaga da humanidade, como diz Allan Kardec, egoísmo e orgulho. Para atingir a Deus, né? Que não sendo um ser transcendente, ou seja, tão fora de mim, ele está dentro de mim ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia dele. Isso é ontologia, gente. Isso é o meu crescer, é o meu apropriar de mim, é o meu ser existencial em expansão. Continuando, nós agora vamos para o Jules Lequier. Ele foi de janeiro de 1814 a 11 de fevereiro de 1862. Ele foi um filósofo francês da Bretanha. Postula que a vida moral e religiosa só tem sentido se formos os verdadeiros autores tanto dos nossos erros quanto dos nossos atos virtuosos mediante o livre-arbítrio. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o que eu escolho, o que eu quero. Gente, isso era no século XIX, nós estamos no século XXI. Quem está preocupado com isso? Está entendendo qual é o motivo do nosso estudo? É porque se eu quero entender espiritismo, eu tenho que resolver essas coisas dentro de mim. Eu tenho que assumir os meus atos, bons ou maus. Os bons vão me dar expansões, né? Os maus vão me prender e eu vou ter que sair de lá. Conclui que a liberdade humana limita a presciência de Deus, sim, mas atribui a presciência a todos os nossos atos. Mas atribuir a presciência de todos os nossos atos seria negar a liberdade. Tá certo? Então eu tenho a presciência de Deus. Mas se eu ficar não fazendo as coisas que eu quero com medo de Deus, como se pregou muito, né, o temor a Deus, então não dá certo, eu não tenho liberdade. Então eu preciso ter essa presciência de Deus e agir com liberdade, expandindo para Deus. Não como um Deus que me implica temor. Pelo contrário, um Deus que me implica, que me produz amor, que me dá amor. Escreveu em favor da onisciência divina dinâmica, em que o conhecimento de Deus sobre o futuro é mais uma possibilidade do que uma realidade. Não adianta ficar pensando no Deus, né, como possibilidade. Eu tenho que pensar, né, o conhecimento do futuro é mais uma possibilidade. Por quê? Porque eu não vivo essa realidade de Deus em mim. Então, Deus é uma possibilidade. Para mim, para você, para todos, para a humanidade. Mas é a realidade? Não. Por quê? Porque eu ainda não me entreguei a esse viver presciente de Deus. Usando a minha vida, usando os meus atributos. Nós vamos pedir a nossa irmã Nerita que fale um pouquinho sobre ontologismo para nós. Vamos ver se a gente consegue aprimorar um pouco mais esse conhecimento que eu não estou conseguindo passar, né? Vamos ver se a gente consegue agora. Preste atenção no que ela tem a dizer. O ontológico governa o entorno de onde eu me encontro, onde busco na filosofia a análise ou síntese que necessito para entender a vida, minha vida, vida que flui perto de mim. Tem hora que digo, chega de tanta subjetividade que não me explica a contento aquilo que me rodeia. Quero entender meu entorno, sua construção, para saber a quem dou a minha mão, a qual transeunte que passa. O ser ontológico é complexo, bem o sei. É fruto de experiências. O conjunto das experiências traz a inteligência que me leva a refletir no ser que me construí até aqui. Preciso me entender tudo e muito mais. Eu quero pegar o mundo nas mãos e observá-lo, trazê-lo para dentro de mim. Meu mundo de dentro monta o mundo de fora, pois o que está fora também está dentro de mim. Gratidão a Deus e a Jesus, e também aos mentores espirituais que me guardam e me intuem.
Gratidão também aos filósofos que tentaram entender a vida, estabelecendo-a numa síntese, onde eu vejo o todo na frase genial de uma proposta que tudo pode explicar. Assim caminhamos nós, assim caminha a humanidade, assim vive a filosofia, assim o homem se guia em busca do seu ser espiritual. Foi bom? Vocês conseguiram aprender um pouquinho mais? Obrigado, tá, Nerita? Bom, o eterno caminhar da humanidade foi a busca da sua adequação ao que é e ao que existe. De passo a passo, de conquistas a conquistas, foi adequando-se para conhecer novas informações, apreendê-las e fazer delas o seu avanço intelectual. Aqueles que estacionam nos preconceitos quase sempre deixam esvair as oportunidades do aprendizado que os libere das amarras tacanhas da ignorância. O ser espiritual necessita soltar-se de dentro de nós. Ele clama por isso. E por que o detemos ainda? Nós precisamos caminhar, minha gente. Esse ser ontológico, ele precisa de mais experiências. Para ele crescer, para ele ser um ser divino um dia, ele precisa de ter esse aprimoramento, de ter essa vontade de crescer, de sair dessas coisas tacanhas, sabe? Dessas ignorâncias, dessas maldades, violências, orgulho, vaidade, né? Egoísmo. Sair disso. Passou. Isso foi uma fase. Agora nós estamos em outra. Certo? Aqui está um homem subindo um monte, né? Então, na subida, os pés ficam cansados, quase fincados no chão. O próximo passo costuma ser demorado, arrastado, quase pequeno. Este é o homem que quer vencer, superando suas iniquidades para encontrar algo que seja melhor. Desejando de fato entender como o universo conspira a nosso favor, não é bom ficar parado, olhando apenas. É preciso olhar, entender e ir. Essa proposta é para todos. Ninguém pode dar o passo que ao outro compete dar. Podemos nos ajudar, mas chega um momento em que um caminhante vai só, e nessa solidão, em busca do cume, encontra-se encontrando seus objetivos definitivos. Que texto bonito, né? É isso que nós temos que fazer. De repente, a gente abandona aquelas formas antigas e busca o nosso caminho, mesmo que seja uma subida. E provavelmente será. Jesus não subiu o Monte Calvário para encontrar depois a saída definitiva dele, deste mundo perverso? Assim também temos que fazer. Subir. Aí está um cosmos, né? Dessa forma, ficar é paralisar os músculos da alma, as energias que precisam circular, a mente que precisa expandir. Grandes foram aqueles que entenderam assim desde cedo, desde o século de Allan Kardec, e foram e informaram. Pequenos são os que não se interessaram pelas informações e tampouco deram os passos, os primeiros e os seguintes. Neste momento histórico que vivemos, ficar paralisado é dizer para o universo que não conspire a seu favor, porque ele não está pronto para seguir o fluxo deste bem. Então ele vai em busca do vale, e lá permanece até que a umidade deletéria o expulse de lá, saindo com dores e enfermidades. Aí não está sendo um ser ontológico, inteligente. Está se deixando amarfanhar dentro da sua própria proposta de um ser em expansão. Que não seja eu, que não seja você. Não é? Assim é preciso definir o que quer para si seu futuro. Esta é a proposta do Espiritismo. Não basta aceitá-lo. É necessário seguir suas orientações. O mundo espiritual nos convida a refletir sobre ele. Foi embora o tempo em que o universo todo se consolidava no plano físico da Terra. Não tem a Miss Universo? Miss da Terra, né? Chamada de universo. E muitos autores antigos também chamam aqui de universo. Agora, novas dimensões se abrem e é preciso observá-las, ou seja, esse universo se expande agora.
estudá-las e capacitar-se progressivamente para elas, uma vez que são elas o progresso da humanidade e de cada indivíduo que a compõe, inclusive eu, inclusive você. É hora de ir em busca de novos avanços. É hora de buscarmos novos alimentos, novos encontros, novos trabalhos, novos sonhos. É hora de evoluir e de crescer ontologicamente, que é o nosso estudo de hoje. Percebe, minha gente? E aí, voltando, né? Aqui nós vamos refletir muito sobre o que nós estudamos hoje. Eu proponho essa reflexão para você, porque eu estou fazendo para mim. Pense nisso. Reveja esse vídeo, proponha coisas novas, estude coisas novas e nos envie. guaracisilveira@gmail.com. Mande para gente. Vamos estudar juntos, vamos crescer juntos. Eu agradeço a você por ter estado conosco até agora, né? Agradeço à espiritualidade amiga por essa oportunidade deste estudo. Agradeço a todos aqueles que contribuem para que isso possa ser possível. E nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, depois dos agradecimentos aos planos espirituais por toda essa possibilidade. Nós vamos encerrar ouvindo uma área da suíte de Bach. Muito linda, sabe? Que toca profundamente a gente. Eu vou pedir, então, ao Marcelo, que é da casa de Frei Fabiano, lá no Meier, no Rio de Janeiro, que mostre para nós um pouco dessa suíte da área de Bach. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo.